A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Estamos no 29º domingo do tempo comum. Estamos meditando o Evangelho de São Marcos. Envio essa mensagem, essa meditação de Roma, onde participo do sínodo da sinodalidade. Ouçamos o texto do Evangelho deste domingo. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu os faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Então Jesus lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Já no domingo passado meditávamos sobre a necessidade de não sermos os primeiros, mas os últimos. O Evangelho deste domingo, queridos irmãos e irmãs, nos ensina o modo de sermos discípulos e discípulas de Jesus. Também nos ensina como sermos igreja, uma igreja de menores, de servos, uma igreja onde somos irmãos e irmãs, não estamos acima uns dos outros, uma fraternidade. Jesus anuncia pela terceira vez a sua paixão. 2 dos discípulos, pensando que estava chegando o tempo do novo reino, se aproximam de Jesus e pedem: Mestre, queremos que nos faças por nós o que vamos pedir. O momento é de temor,
de consternação por causa do anúncio da cruz. Por isso, esse pedido revela que eles não entenderam do que Jesus estava falando, muito menos de suas consequências. Os dois que se aproximaram de Jesus são, ao lado de Pedro, duas figuras muito significativas no grupo dos 12 apóstolos. São os mais próximos de Jesus. Estarão com ele na transfiguração, na agonia do Horto das Oliveiras. E são justamente esses que sofrem a tentação de transformar o seguimento em posse, em direito, em poder. Em vez de servir, procuram ser servidos. Jesus então ensina aos discípulos o verdadeiro caminho do reino novo, do seguimento. Não sabeis o que pedis. Podeis beber a taça que eu vou beber, ou ser batizados com batismo que serei batizado? Eles foram de honra e de glória quando o tempo é de suportar perseguições, humilhações e sofrimentos por causa do reino de Deus, que se revela na humildade e na pequenez. É tempo de participar da sorte de Jesus, a sorte de ser um servo sofredor, o crucificado. Essa participação é aludida pelo beber do cálice que Jesus iria beber e ser batizado no batismo com o qual ele seria batizado. O beber do cálice, o ser batizado, se daria na participação da cruz de Jesus, no consofrer com ele, a rejeição dele, o compadecer-se dele e no compadecer do mundo. Se antes não sabiam o que estava pedindo, agora não sabem o que estão concordando quando dizem podemos. Os dois discípulos pressupõem poder chegar ao reino de Cristo sem passar pela cruz e pela morte. Que esse reino fosse coisa visível e terrena, que Jesus reinaria sobre Jerusalém como um rei desse mundo. Esperavam e sonhavam com coroas, prêmios, lugares de honra, com uma glória terrena. Não entenderam que o caminho para o reino de Deus e sua glória era o caminho da humildade e do serviço, que para viver com Jesus era preciso morrer com ele. Ou seja, sem tomar o cálice da humildade e da paixão com Jesus, o discípulo não pode jamais ser com ele. O que propõe então Jesus? A gratuidade. Da taça da qual vou beber, vós bebereis. Com o batismo que serei batizado, sereis batizado. Quanto a sentar-se à minha direita, à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Isso será dado àqueles a quem foi preparado. Jesus lhes anuncia que eles serão companheiros dele, compartilhando de sua sorte, de servo sofredor, que testemunharão com seu sofrimento, com seu sangue, seu amor a Jesus e àqueles por quem Jesus dará sua vida. Essa participação, no entanto, não garantiria nenhum trono ou cátedra, poder, dominação, promoção no reino de Deus. Não compete ao discípulo preocupar-se com isso. No reino de Deus, o trono, a cadeira, não são dados aos soberbos e poderosos deste mundo, como dizia Nossa Senhora no Magnificat. Dispersou os homens que são soberbos pelo pensamento dos seus corações. Precipitou os poderosos de seus tronos, mas exaltou os humildes. Como não podia deixar de acontecer, num grupo que se rege pelo desejo do poder, o pedido dos dois discípulos provocou indignação nos outros 10. Jesus então convoca os discípulos a fazer uma troca, uma conversão, uma mudança de mentalidade, de modo de viver. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Não deve ser assim entre vós. Pelo contrário, se alguém quer ser grande dentre vós, seja vosso servo, e se alguém quer ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate pela multidão. Jesus, a alertar, despertar, mostrando que o mundo se ordena a partir de si, fechando-se à graça do reino de Deus. Por isso, todo o seu ordenamento se dá de modo de ditadura, de subjugação, opressão, arbitrariedade, imposição da força, luta e da violência. Daí Jesus dizer, não deve ser assim entre vocês. Sua comunidade de discípulos precisa aprender outra dinâmica, da convivialidade, da familiaridade, a regência que nasce do amor, da caridade, da humildade.
O desejo de poder, de dominação do homem pelo homem, faz diminuir a vida, estende o deserto pela face da terra e nos corações. Põe tudo e todos sob o império da morte, desprezando, diminuindo, eliminando e subjugando seus semelhantes e mesmo também as criaturas. A autoridade do amor é muito diferente. Ela eleva o homem e eleva para o convívio, para a festa do servir. Faz crescer a vida, jorrar fontes e brotar oásis pela terra, pelos corações dos homens, e mana a todos na casa comum, no reino de Deus. O sonho de liberdade e de igualdade tão presente no mundo moderno nunca poderá tornar-se viável sem a fraternidade tão bem ensinada e testemunhada por Jesus e exemplarmente encarnada pelos primeiros cristãos e tantos outros cristãos, mulheres e homens, ao longo da história. No decorrer da história, também a Igreja muitas vezes se enamorou do desejo de poder mundano, esquecendo-se do princípio ordenante originário lançado em suas entranhas pelo mistério de Cristo crucificado. Como dizia um autor, cristianismo não diz em seu vigor originário poder histórico de dominação, de exclusão e recusa das diferenças. Ao contrário, diz autoridade da vida e da pregação, como Jesus. A força histórica do Evangelho não vem do poder, mas sim da autoridade e do não poder do amor. A verdade de ser cristão, isto é, da cristidade, do cristianismo, depende sempre do modo e da intensidade com que se assume esta autoridade do não poder, a autoridade da cruz. No entanto, os cristãos podem sempre de novo trair a sua própria cristidade, elegendo o poder e a força em lugar da autoridade e do serviço de quem cuida. Mas nunca é demais recordar. Na verdade, o cristianismo ganhou sua imensa expansão sobre a terra pelo fato de que seu senhorio deu partida justamente com os fracos e enfermos, com os pobres e humilhados. Pois somente aquele que começa junto da coisa desprovida de poder se obriga a começar junto da coisa mesma. Ele não cabe em nenhum esquema, em nenhuma ordem, em nenhum plano, em nenhum mundo já interpretado. Caso contrário, a coisa deve ser salva, então deve ser encontrado para ela um mundo próprio, um mundo novo, o reino de Deus. A força e o brilho da Igreja, da vida em comunidade, dependem do modo e da intensidade com que ela se deixa conduzir pela autoridade do não poder do amor, que é serviço, acolhida, perdão, consumado gratuito e graciosamente até a morte de cruz. Na primeira leitura de hoje ouvimos Isaías nos dizer: meu servo justo fará justos inúmeros homens carregando sobre ele suas culpas. Nenhum poder, nenhuma dominação, nenhum desejo de ser mais de posse, apenas servo. Servo como a experiência da afeição que nasce da graça do encontro. É movida pelo vigor e pela alegria dessa graça que, por exemplo, Nossa Senhora exclama diante da visita do anjo: eis aqui a serva do Senhor. A característica desse servo é carregar o peso, o jugo das enfermidades e das maldades da humanidade. Carregar, suportar os homens não só no sentido negativo de tolerar, aguentar, mas no sentido positivo de ser para eles um suporte, uma sustentação, a força e vigor fundamental, como a raiz sustenta e dá seiva à vida à árvore, como o alicerce sustenta a casa, ou melhor, como a mãe e o pai sustentam, cuidam dos seus filhos e filhas. O servo de Deus é aquele que resgata, carregando com júbilo não apenas os pecados, mas toda a nossa pessoa. Ele nos enche tanto com seu amor que, de tão impregnados dele, não vemos mais nossos pecados. Vemos apenas o seu amor, a sua misericórdia. Eis a libertação, a salvação, pois servo, serviço. Como nos diz o texto sagrado de Marcos: filho do homem que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O servo de Isaías vem expresso como sumo sacerdote na carta aos Hebreus, a segunda leitura. O maior e sumo, pois é capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, exceto no pecado.
Como serviço, a sua função não é mais exercida dentro de um templo feito de pedras, mas diante do próprio Deus, vivo e verdadeiro. Sua natureza divina garante nossa presença junto de Deus e sua natureza humana garante sua presença junto a nós. Eis, pois, porque devemos aproximar-nos dele com toda a confiança. Somos hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, convidadas a aproximar-nos do servo dos servos, o servo da vida, o Senhor que venceu a morte, pois ele é o próprio trono, a fonte de onde jorra a gratuidade da misericórdia de Deus Jesus. O maior de todos os benefícios pelo qual o cristão deve ser sumamente feliz, alegre e grato a Jesus, é, pois, o de haver nos conduzido para a intimidade do Pai, para dentro de sua casa, sua familiaridade. Eis porque Ele nos salva. Assim, por meio de Jesus, temos paz com Deus e temos acesso à sua graça. Papa Francisco hoje nos fala de uma igreja acolhedora, uma igreja que no mundo cheio de gente ferida e sofrida, prófuga e apátrida, carente de misericórdia, seja algo como hospital de campanha, um lugar de acolhimento dos que sucumbem no combate da vida. Nisso consistiria a nossa identidade de cristãos, de igreja, sermos cultivadores do amor universal. Um amor que, afastado do sectarismo, de todo o poder, dominação, é capaz de acolher em tudo e todos, acolher como o mistério da vida. E porque a essência da identidade de seguidores e seguidoras de Jesus é que recordamos que somos servos, mas servos e servas uns dos outros, pois amamos servindo, servimos amando. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu
terminei de repetir. Seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Recordemos as palavras de Papa Francisco no Ângelus de 2021, no dia 19 de setembro. Papa Francisco dizia: o Evangelho da liturgia de hoje narra que a caminho de Jerusalém os discípulos de Jesus estavam a discutir sobre quem era o maior dentre eles. Jesus dirige-lhes então uma frase vigorosa que se aplica também a nós hoje: se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos. Se quiseres ser o primeiro, deves pôr-te no final da fila, ser o último e servir a todos. Com esta frase lapidária, o Senhor inaugura uma inversão. Ele derruba os critérios que marcam o que realmente conta. O valor de uma pessoa já não depende do papel que desempenha, do sucesso que tem, do trabalho que faz, do dinheiro do banco. Não. Não depende disso. A grandeza e o sucesso aos olhos de Deus têm uma medida diferente. São calculados pelo serviço. Não pelo que se tem, mas pelo que se dá. Queres ser o primeiro? Serve. Esse é o caminho de quem segue Jesus. Hoje a palavra serviço parece um pouco desbotada, desgastada pelo uso. Mas no Evangelho tem um significado exato e concreto. Servir não é uma expressão de cortesia, é fazer como Jesus fez, o qual, resumindo sua vida em poucas palavras, disse que veio não para ser servido, mas para servir. Assim disse o Senhor. Portanto, se quisermos seguir Jesus, devemos percorrer o caminho que Ele mesmo traçou, a via do serviço. A nossa fidelidade a Jesus depende da nossa disponibilidade para servir. Isso sabemos custa, porque sabemos da cruz. Mas à medida que os nossos cuidados e disponibilidade para com os outros crescem, tornamo-nos mais livres por dentro, mais semelhantes a Jesus. Quanto mais servimos, mais sentimos a presença de Deus, sobretudo quando servimos aqueles que nada têm para nos devolver, os pobres, abraçando as suas dificuldades e necessidades com terna compaixão e assim descobrir-nos que somos, por nossa vez, amados e abraçados por Deus. Jesus, precisamente para ilustrar isso, depois de ter falado da primazia do serviço, faz um gesto. Vimos que os gestos de Jesus são mais fortes do que as palavras que usa. E qual foi o gesto? Ele pega um menino e coloca no meio dos discípulos, no centro, no lugar mais importante. O menino do Evangelho não simboliza a inocência, mas a pequenez. Porque os mais pequeninos, como as crianças, dependem dos outros, dos adultos, precisam receber. Jesus abraça aquele menino e diz: quem acolhe um pequenino, uma criança, é a ele que acolhe. Eis antes de mais nada quem serve,
Quantos precisam receber e não têm como restituir? Servir aqueles que precisam receber, mas não têm o que restituir. Ao acolher aqueles que estão à margem, negligenciados, acolhemos a Jesus, porque Ele está ali. E num pequenino, num pobre a quem servimos, também nós recebemos um terno abraço de Deus. Amados irmãos e irmãs, interpelados pelo Evangelho, perguntemo-nos: será que eu, que sigo Jesus, me interesso por aqueles que são mais negligenciados? Ou, como os discípulos daquele dia, procuro gratificação pessoal? Será que entendo a vida como uma competição para criar espaço para mim mesmo à custa dos outros? Ou será que acredito que sobressair é servir? E, concretamente, dedico tempo a algum pequenino, a uma pessoa que não tem os meios para restituir? Ocupo-me de alguém que não me pode restituir ou apenas os meus próprios parentes e amigos? São perguntas que podemos formular a nós mesmos. Que a Virgem Maria, humilde serva do Senhor, nos ajude a compreender que servir não nos diminui, mas faz-nos crescer. E o que há de mais e que há mais alegria em dar do que receber. Queridos irmãos, queridas irmãs, essas palavras tão importantes e Pastoral. Lembremos dos aniversariantes dessa semana. Aniversário de nascimento. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.